Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde falamos sobre mediunidade, tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade. Sim, existe uma classificação dos médiuns. E vamos começar pelo básico, sempre o básico. O que é mediunidade? É a capacidade que nós temos de sentir influências espirituais em qualquer nível de atividade. Mas, como eu já falei para vocês em outros vídeos, existe aquele médium de trabalho, aquele médium ostensivo que sente sempre essas influências e que tem um trabalho a realizar com essa mediunidade. Indo lá para a classificação, nós temos a primeira e mais básica classificação, que é a separação entre os médiuns de efeito físico e os médiuns de efeito intelectual. E qual é a diferença entre eles? O físico é aquele físico mesmo, aquele que faz pancadas, barulhos, a escrita direta, que não existe uma mão escrevendo ali, simplesmente aparece a escrita em algum lugar, ou a voz direta, aquela que a pessoa ouve, mas não tem alguém verdadeiramente falando. Os processos de materialização, que hoje são menos comuns, mas existem. E os médiuns de efeito intelectual são os mais comuns, até porque hoje em dia a gente não precisa tanto mais daquelas pancadas para comprovar que existe a espiritualidade. A gente tem outros meios melhores e mais eficientes. E entre os médiuns de efeitos intelectuais estão os videntes, aqueles que podem ver, os audientes que podem ouvir, os escreventes ou psicógrafos que fazem as psicografias, os pictógrafos que fazem as pinturas. Aliás, isso aqui é uma pictografia, tá? Foi feita especialmente para este canal, que eu fiz com muito carinho, mas é claro, eu sou a médium, sou somente a intermediária, e toda a ideia e toda a transformação que foi feita aí por essa parede foi trazida pela espiritualidade, e eu espero que vocês gostem. Continuando aqui, os médiuns de efeito intelectual, a gente também tem o de incorporação, que o Kardec chamava de médiuns falantes. Vamos lá, e dentro desses médiuns de efeitos intelectuais, nós temos ainda uma outra classificação em 4 tipos. Aquele médium que é mecânico, e aí eu acho legal para vocês dar o exemplo da psicografia, porque fica mais claro, tá bom? Então vamos pegar dentro da psicografia o médium mecânico. É aquele que tem o impulso involuntário de escrever e ele também não tem consciência do que ele escreve. Então ele é totalmente ali mecânico, como se fosse uma máquina escrevendo. Claro que existe uma inteligência ali por trás, que é o espírito comunicante. O médium semimecânico é aquele que o impulso para a escrita ele é involuntário, mas ele tem consciência do que ele escreve conforme ele vai fazendo ali a mensagem. Já o médium intuitivo é aquele que tem o impulso para fazer, mas a mão dele se mexe conforme a sua vontade. E nós temos ainda o médium inspirado, aquele que recebe a influência, que recebe as ideias, mas ele escreve se ele desejar. Esse último é o que mais tem falha, gente, porque ele acaba misturando muito mais as ideias dele com as ideias do espírito comunicante. E se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses tipos aí, pode perguntar aqui nos comentários. A gente vai continuar falando de mediunidade e explicando aí passo a passo para vocês um pouquinho sobre o entendimento de Kardec do espiritismo, da mediunidade. Curte e compartilha esse vídeo e me segue nas outras redes, sempre sentindo o espiritismo. Beijo para vocês.